A paz do Senhor a todos. Você está no canal Mensageiro de Cristo. Eu me chamo irmão Antônio. Estou aqui hoje para trazer uma mensagem para você. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita nas promessas de Deus? Você crê que Deus tem promessas para você? Então, antes do Senhor subir aos céus, ele deixou uma ordem para os seus discípulos e também uma promessa. Nós vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 24 e o versículo 49. Capítulo 24, versículo 49, que diz assim: E eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele tinha uma promessa do Pai para os discípulos e, na realidade, para todos nós, todos aqueles que creem. A promessa era de enviar o Espírito Santo sobre todas as pessoas, sobre todos os discípulos, todos aqueles que confessassem Jesus como seu Salvador. E também ele deu uma ordem para o seu discípulo que estava ali. Ele disse para eles não sair da cidade de Jerusalém antes que eles recebessem essa promessa, que era o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele disse: ficai na cidade, não saiam antes que vocês recebam o poder de Deus. O que quer dizer? Aceitamos Jesus Cristo, aprendemos de Jesus, estudamos, muitos fazem curso teológico, né? Muito bom, estuda bastante a Bíblia, mas esquece de buscar o poder de Deus. Você sabia que Pedro ele não era convertido? O próprio Jesus falou que ele não era convertido. Mas ele estava no meio deles ali aprendendo. Ele estava sempre com Jesus aprendendo as coisas de Deus. Aprendendo o caminho do céu. E quando chegou esse dia que ele recebeu esta promessa, ele também foi um dos tais que estava no meio deles. Ele era um dos discípulos. Ele andava com Jesus, estava com Jesus, mas ele não era convertido. Igualmente, meus irmãos, tem muitas pessoas na igreja que eles estudam a Bíblia, faz cursos, estão na igreja todos os dias, mas na realidade eles não são convertidos. Eles estão dentro da igreja, mas não estão convertidos, porque falta alguma coisa na vida destas pessoas. E na vida de Pedro faltava algo. E esse algo se chama Espírito Santo. Quando ele deu a ordem para seus discípulos que ele subiu para os céus, a Bíblia diz que os discípulos voltaram para trás, jubilando, glorificando. Estavam no templo todos os dias, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Até que neste dia chegou a promessa de Deus na vida deles. O Espírito Santo desceu sobre cada um e eles foram cheios do poder de Deus. Então, a partir daquele dia, naquele mesmo dia, Pedro pregou, se encheu do Espírito Santo. Aí sim ele se converteu, porque ali o Espírito Santo convenceu Pedro dos erros que ele fazia. Então Pedro pregou para aquela multidão, e a Bíblia diz que 3.000 almas aceitaram Jesus. O que acontece? Muitas pessoas
querem sair pregando, mas falta a preparação principal. Estudam, lê bastante a Bíblia, mas falta o poder de Deus. Porque, irmãos, sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo, não há operação divina. Não há milagre. Não há poder. Às vezes você chega na igreja, quer pregar, quer que a igreja se enche do poder, mas você mesmo não está cheio do poder. Porque você estudou, tem muita sabedoria bíblica, mas falta ser revestido do poder de Deus para ser completa a obra na sua vida. Por que nós temos que se encher do poder de Deus? Observe uma coisa, Jesus Cristo, quando ele estava na terra, ele também foi cheio do poder. Ele só foi ser tentado pelo diabo quando ele se encheu do poder. Ele foi para ser batizado nas águas, João Batista estava ali batizando, e ele chegou até João, e João batizou ele nas águas. Na hora que ele foi batizado, o que desceu sobre a vida de Jesus? O Espírito Santo desceu sobre a vida de Jesus ele nas águas e conduziu ele até o deserto. Lá ele passou 40 dias e 40 noites jejuando. E quando ele teve fome, aí o diabo veio tentar Jesus. Ele não precisava ser tentado. O diabo teve a audácia de tentar Jesus. Mas Jesus estava cheio do poder. Mesmo ele sendo Deus, Filho de Deus, ele não precisava ser revestido do Espírito Santo. Mas aconteceu isso para trazer exemplo para nós. Quando ele se encheu do poder que o Espírito levou ele até o deserto, com 40 dias, 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. Como ele estava cheio do poder em jejum e oração, o diabo foi derrotado. Por isso que você tem que buscar este poder, meus irmãos. Tem que buscar graça. Estudar a palavra, estudar. Mas não esquecer de orar e buscar o poder do Espírito Santo, o poder do alto, para você sair pregando a palavra. Você só pode sair pregando a palavra de Deus quando você se encher do poder. Porque você pode ter a sabedoria humana, mas falta a sabedoria espiritual do alto em céus. Por que a sabedoria e por que o poder de Deus? Eu não já sei a Bíblia, eu não já sei a Bíblia de ponta a ponta, sei tudo o que acontece, sim, mas falta o poder. Porque na hora que vier a tentação, você está cheio do poder de Deus e revertido na palavra. Porque sem o poder de Deus, o diabo te derruba. Porque todos aqueles que buscam fazer a obra de Deus, queridos, ele é tentado por Satanás. O diabo usa as pessoas para derrubar, para destruir a vida dele, ou a vida dela. Por isso que tem que ser cheio do poder de Deus. O homem e a mulher, quando ele se enche do poder de Deus, ele traz santificação para o corpo dele, para a alma e para a vida dele. Ele se enche do poder, então o diabo pode vir de qualquer lado. O Senhor revela de onde ele vem. O diabo pode vir armar os laços para ele, mas ele está cheio do poder, da sabedoria da palavra e do poder do alto. Então Satanás não consegue enganar ele. Entenda uma coisa, não vá pensar que você vai fazer a palavra, trazer a palavra, pregar o evangelho, sair nos 4 cantos da terra pregando o evangelho, e vai ser só uma boa para você, vai ser tudo bem na sua vida. Não, não. Você vai ser perseguido, Satanás vai usar os adeptos dele para te perseguir. E se você não está preparado com o poder de Deus, se você não está revestido da graça do Espírito, como que você vai suportar essas afrontas? Como que você vai suportar as tentações? Como que você vai suportar as pessoas te perseguindo? Até falando mal de você, até lhe criticando. Por isso que você tem que estar cheio.
Os discípulos só saíram de Jerusalém para pregar a palavra fora nas províncias, nas aldeias, quando eles foram cheios do poder de Deus. Foi esta a promessa que o Senhor fez para eles. Olha, deu uma ordem para eles não sair de Jerusalém, mas primeiro ele falou que o Pai dele, o Senhor Deus dos exércitos, o Pai do Senhor Jesus Cristo, ia enviar o Consolador, o Espírito Santo na vida deles. Mas antes disso, não era para eles saírem de Jerusalém, eles já tinham aprendido de Jesus. O Senhor já tinha preparado eles. Eles estavam preparados já para pregar a palavra. Eles já estavam preparados para sair evangelizando o mundo. Mas faltava o poder de Deus. Então a ordem dos discípulos não era para sair pregando a palavra, não era para sair de Jerusalém de jeito nenhum. Antes que do alto seja revestido do poder de Deus. Então, queridos, não saia por aí antes que você busque o poder de Deus. Só porque você tem a sabedoria. Só porque você leu bastante a Bíblia, estudou e leu livros e livros, e sabe a Bíblia de có e salteado, de ponta a ponta, eu já posso sair por aí pregando a palavra e Deus vai ser comigo. Olha, tem que buscar o poder. O poder é muito importante na sua vida. É Ele que vai te dar fé. É o Espírito Santo que vai te dar fé para você vencer a adversidade. É Ele. É o poder de Deus. Para nós pregar a palavra, nós temos que ter fé. Não adianta eu pregar a palavra só porque eu estudei. Eu tenho que ter fé na palavra, na que a palavra está falando. Não adianta eu pregar para uma pessoa a palavra de Deus se eu mesmo não acredito nela. Se eu mesmo não tenho fé na palavra. Temos que ter fé em Deus e na palavra dele, para nós poder transmitir esta palavra a outras pessoas que precisam da salvação. Não é para pregar para crente já tem a salvação na mão. É para pregar para as pessoas que precisam da salvação. Para isso que Deus nos chamou. Quem já vai aceitando Jesus, já vai se preparando também para pregar a palavra. E nós temos que pregar a palavra para as pessoas que precisam da salvação. Mas para isso, não esqueça, revestir-vos do poder de Deus. Deu para entender, meus irmãos? Que temos que ser cheios do poder de Deus? Cheio da graça e do conhecimento da palavra? Porque senão não há milagre? Não há salvação? Porque você também não acredita como é que tem salvação. E você só vai acreditar ouvindo a palavra e se enchendo do poder de Deus. Se você ainda não é cheio, se você tem desejo de ser cheio do poder de Deus, então busque Ele nas madrugadas. Vá para a igreja e se desça mesmo diante dele. Desça aos pés de Cristo e peça o poder do alto, que Ele vai te revestir, porque essa promessa diz respeito a todos aqueles que crêem em Deus. Deus abençoe a todos, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.